Hoje o título da nossa lição é Sejam mutuamente hospitaleiros e bondosos. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois temas que nos ajudam a lidar uns com os outros, a se relacionar uns com os outros, né? A primeira questão que eu queria perguntar aqui aos irmãos, o que significa hospitalidade? O que vocês entendem por hospitalidade? Alegria em receber. Deixa eu tirar isso aqui só para eu ficar mais livre aqui. Mais alguém? Oi? Receber com amor. Isso tudo? Cuidado e bondade. O que significa uma pessoa bondosa? Sheila, você é bondosa? Tenta, né? Todos nós tentamos. Vamos descobrir aqui juntos, então. Nós vamos ter dois textos bases aí, só que nós não vamos ver eles agora. Nós vamos ver eles durante a lição. Alguém me chamou? Não? Que é 1 Pedro 4,9, vai falar sobre hospitalidade. E Efésios 4,32, sobre a bondade. Né? Mas qual é o nosso objetivo aqui nesta manhã? Entender o dever de praticar a hospitalidade como expressão de bondade. É uma coisa puxando a outra. Hospitalidade tem a ver com bondade, bondade tem a ver com hospitalidade. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. Olha só. Antes do Novo Testamento, já no Antigo Testamento, um pouquinho antes do livro de Levítico ser escrito, a hospitalidade já era considerada um ideal moral elevado no mundo antigo. Então já era uma prática, já dentro do Antigo Testamento, a hospitalidade. Tanto que a reputação de uma pessoa, ela estava ligada à hospitalidade, que ela demonstrasse a quem precisasse. Uma pessoa bem vista na sociedade, era uma pessoa que recebia pessoas em casa, sempre que precisasse, à medida que precisasse. Então, quando alguém acolhia um estrangeiro, pensava que seria acolhido da mesma forma quando precisasse. Então, ela fazia por quê? Porque ela sabia, dentro das normas da sociedade no mundo antigo, de que o dia que ela precisasse ser acolhida, ela iria ser acolhida por alguém, porque ela acolhia pessoas. Então era um pensamento que da época do Antigo Testamento. Tanto que nós vamos ver aí o primeiro texto que fala sobre hospitalidade, Gênesis capítulo 18. Vamos abrir para a gente poder ler juntos? Primeiro texto da Bíblia que fala sobre hospitalidade. Gênesis 18, de 1 a 8. Vai dizer o seguinte, ó. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Essa é a primeira referência de hospitalidade que nós temos na Bíblia. Não era dentro de uma casa, olha só. Era onde? Não, debaixo de uma árvore.
Você vê que Abraão ele foi até sua tenda para falar com a Sara. Sara, prepara aí logo um bolo para nós, né? Vai no seu servo, prepara aí um churrasco bom, que eu vou levar para eles lá na árvore. E ali eles ficaram, debaixo da árvore. Então, tem a ver com lugar, hospitalidade? Não tem a ver com lugar, não tem a ver com casa. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Mas é importante haver na casa. Outro exemplo bíblico, Ló. Logo depois, em Gênesis 19, de 1 a 3. Ló aqui já recebe aonde? Na sua casa. Versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Então a gente vê um exemplo fora de casa e um exemplo dentro de casa. São os 2 primeiros textos bíblicos que falam sobre hospitalidade. Na vida de Abraão e na vida de Ló. Já lá nos novos tempos, do Novo Testamento, nos tempos da igreja, nos primeiros tempos da igreja, muitos cristãos viajavam de um lugar para o outro. Esses cristãos viajavam por quê? O que eles estavam fazendo? Pregando a palavra, anunciando o evangelho, levando o evangelho e ensinando as verdades da Bíblia, ou mesmo transportando ofertas de uma igreja para outra, porque era uma prática dentro do Novo Testamento, uma igreja de uma localidade enviar oferta para uma igreja de outras localidades. Se a gente for pegar 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, nós vamos estar vendo isso aí, uma igreja enviando ofertas para poder sustentar uma outra igreja ou um outro missionário. Vamos abrir, por exemplo, Atos capítulo 11, versículo 29 e 30. Vai dizer o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Que no caso aqui já é Paulo. Capítulo 20, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia. Aí tem uns nomes bonitos para você colocar nos seus filhos. Quem vai ter filho aí? Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Teófimo da Ásia. Então eram homens que estavam ali enviando e recebendo ofertas de uma igreja para outra. Era prática dentro do Novo Testamento. Por isso que é tão importante essa prática estar ainda ligada nos nossos dias, como nós aqui fazemos, por exemplo, como missionários. Mas além desses viajantes, havia também os flagelados, pessoas necessitadas, os refugiados, as vítimas da perseguição que acontecia dentro da igreja na época, os órfãos e as viúvas. Tanto que a gente vê que a função tão importante de diácono, ela aparece na Bíblia por quê? Atos capítulo 6. Os órfãos e as viúvas estavam sendo deixadas de lado. E aí surge a figura do diácono, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, como diz a palavra de Deus, para poder ajudar essas pessoas que estavam sendo deixadas de lado. Ministério de socorro, ministério de misericórdia. Então o Novo Testamento mostra que dentro desse tipo de circunstância, o irmão era acolhido no lar de alguma família cristã
e tratado como gente de casa. Mesmo se essa família nunca tivesse visto a pessoa. Se ela soubesse que era um homem de Deus, que estava viajando ali para pegar a palavra de Deus, o que se fazia com este homem? Se trazia para dentro de sua casa. E era tratado como um da família. Mas como nos nossos dias, também acontecia nos dias da palavra de Deus, do Novo Testamento. Sempre tem aquele que quer ser mais esperto que o outro, né? Aqui estavam os falsos profetas, que além de não pregar a palavra de Deus de forma fiel, o que eles faziam? Eles se aproveitavam da bondade, da hospitalidade das pessoas, para poder ficar ali dentro das casas fazendo o quê? Comendo, bebendo, dormindo. Então, como se conhecia um falso profeta? Geralmente, essas pessoas viajavam, elas só paravam para descansar. Descansavam, comiam, bebiam, renovavam suas forças e seguiam viagem novamente. Isso durava no máximo 3 dias. Então, se uma pessoa era acolhida dentro de uma casa, dizendo que ela era um pregador da palavra de Deus, e ela ficasse ali mais de 3 dias, tinham a certeza que ela era uma falso profeta. Ele era uma falso profeta, que estava querendo apenas se aproveitar de uma comida, de uma bebida e de um lugar de descanso. Então ela ficava ali mais de 3 dias. Era assim que se reconhecia, uma das formas de se reconhecer um falso profeta. Embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, por conta do assistencialismo social que há no nosso mundo, há no nosso país, né? Vou fazer uma pergunta aqui. É obrigação da igreja ajudar os pobres? Obrigação. Obrigação de quem? Do Estado, do governo. Nós fazemos por quê? Por amor, por bondade, por compaixão, por hospitalidade, né? Mesmo assim, mesmo havendo todo esse assistencialismo que há no nosso mundo hoje, no nosso país hoje, os irmãos ainda precisam oferecer hospitalidade uns aos outros. Não estou dizendo que você tem que pegar lá uma pessoa de rua e colocar dentro da sua casa sem você nunca ter visto ela. Mas estou dizendo que se ela chegar até você, como que você tem que tratar ela? Com hospitalidade, com amor, com bondade. Né? E se for preciso, dar um banho, dar uma roupa, né? Já contei aqui a história de um empresário hoje, né? O nome dele também é Rony. Um dia passaram por ele estava jogado na sarjeta, na calçada, sujo, fedendo. As pessoas davam a volta por ele para não passar por ele, pessoas que estavam indo para a igreja, davam a volta por ele para não passar perto dele. Chegou um homem de moto, viu aquele homem lá moribundo, sujo, fedendo, todo bêbado, né? Acordou ele, falou: vem comigo. Chamou um táxi, colocou ele dentro do táxi, o taxista não entendeu, nem queria. Este homem falou que ia pagar um pouco a mais, né? Aí o homem, quando vê dinheiro, aceita, né? Colocou aquele homem sujo dentro do táxi e me segue. Foram até a casa, chegou na casa, colocaram aquele homem para dentro, né? Deram um banho nele, botaram uma roupa nele, fizeram uma mesa de café para ele. Aquele homem ali comeu, já limpo, vestido, e aquele homem ouviu o evangelho e se converteu naquele dia. Dias depois, meses depois, esse Rony, esse empresário hoje, ele abriu um grupo pequeno na sua casa para receber as pessoas. Um dia o pastor da igreja que ele ia foi até este grupo pequeno e o pastor se sentiu tão constrangido com a forma em que o Rony e a sua família agora cuidavam das pessoas, amavam suas pessoas, né, que ele decidiu perguntar. Era uma igreja com mais de 3.000 grupos pequenos. Então é difícil para um pastor só saber da vida de todo mundo, né? Então ele perguntou: quem são vocês? Me conta um pouco da história de vocês. E aí o Rony contou a história de onde ele saiu, da sarjeta, sujo, imundo, fedendo, bêbado, até ali um homem, um empresário bem-sucedido que recebia pessoas em casa, o poder que Deus
agiu na vida dele com transformação. Mas se aquela pessoa de moto, que ninguém sabe mais quem é, não tivesse parado e pegado aquela pessoa e ser mais um ali, jogado, como nós vemos aí no meio da nossa sociedade. Então, mesmo com assistência social, nós precisamos ainda oferecer hospitalidade uns aos outros. Missionários, evangelistas, outros irmãos, muitas vezes têm de viajar sob condições precárias. Vocês não sabem, meus irmãos, a realidade. Talvez a gente veja a realidade das pessoas que estão aí no Instagram hoje, viajando para lá e para cá, pregando a palavra de Deus, no conforto. Mas eu sei o que é isso aqui, por exemplo. Condições precárias. De ir para um lugar e não ter lugar para dormir. Isso não aparece no Instagram, não. De ir para um lugar, na época eu tocava em banda, né, e pregava, de não ter uma oferta para poder voltar para casa. De ter que tirar do seu bolso para voltar para casa. De não ter o que comer. De o chinelo quebrar e você ter que passar o dia inteiro com o chinelo quebrado. Porque não tem dinheiro para poder comprar um outro chinelo. A ponto de você e mais umas pessoas irem lanchar numa lanchonete e a lanchonete não deixar você entrar porque você está descalço. Isso não é visto no Instagram, não. Mas acontece nos nossos dias hoje. Ao ponto de você ir para uma igreja tocar e ministrar com 5 pessoas e você não cobra uma oferta generosa porque acha que não é o intuito, mas a igreja não ser generosa com aquilo que ele está sendo recebido dela, e dá R$90 para poder dividir em 5 pessoas. E ainda fala assim, olha só, nós estamos tendo almoço. Se vocês quiserem almoçar, é R$15 o valor do almoço. R$90 dividido por 5. E ainda se a gente quisesse almoçar, tinha que pagar o almoço. Isso é exemplo de hospitalidade? Não é. É exemplo de generosidade? Também não. De bondade? Muito menos. Mas acontece muito nos nossos dias e não está no Instagram, não. A gente olha no Instagram somente aqueles que estão lá em cima e acha que todo mundo é igual. Mas não é, não. A gente tem que conhecer um pouco da realidade que nós vivemos no nosso país. Então, há ainda missionários, há ainda evangelistas, há outros irmãos que se prestam a viajar e a fazer a obra de Deus, muitas vezes sob condições precárias. Aí a gente tem que entender isso, a gente tem que entender o propósito de Deus, né? Às vezes Deus faz as coisas, não é para a pessoa, né, aceitar o evangelho, mas é para a pessoa, às vezes, mexer com a gente. Né? Mexer com a gente. E fazer isso não quer dizer que a pessoa vai escutar o evangelho e vai se converter. Né? Mas não quer dizer que nós não devemos fazer isso. A semente foi plantada, como a Nívia falou. Né? Talvez a gente faz isso, a pessoa ouviu o evangelho, mas não aceitou. Mas um dia ela vai ouvir e vai lembrar, ó, a semente foi plantada aqui. Né? E a gente não vai ver esse fruto. Né? Mas Deus conhece. Né? Então a gente tem que fazer o nosso trabalho como igreja, independente do fruto ou não. Nós temos que fazer. É um trabalho muito importante da igreja. Eu até falei com o Walter esses dias, que se quiser voltar a este trabalho, ele pode contar com todo o meu apoio. Eu fiquei sabendo desse trabalho da igreja que fazia anteriormente. Eu já fui alvo de um trabalho desse aqui da igreja, né? Já comentei isso aqui. Tanto hoje como há 2000 anos, o Senhor quer que sejamos mutuamente hospitaleiros. Tem alguém aqui que não gosta de abrir a sua casa para poder receber pessoas? Não gosta. Não? Todo mundo gosta? Oh, bom saber, hein? Aí o pastor gosta. Nós precisamos ser hospitaleiros. Porque a hospitalidade, ela é uma virtude que temos que desenvolver independente da época e do local em que vivemos. Tem gente que diz assim, ô pastor, eu não consigo ser hospitaleiro hoje porque eu tenho criança em casa. Ou porque eu trabalho, meu esposo trabalha.
A Bíblia não quer saber se você tem criança em casa ou se seu esposo trabalha ou não trabalha. A Bíblia quer que você seja hospitaleiro. Ah, pastor, eu não consigo ser hospitaleiro hoje, porque, por exemplo, nós moramos em Belo Horizonte, né, é uma cidade grande, é tudo mais corrido. Para você trabalhar, você tem que trabalhar, você vai quilômetros e quilômetros, às vezes de ônibus, às vezes de Uber ou de carro. Eu não tenho como ser hospitaleiro. A Bíblia não está perguntando se você mora numa cidade grande, se você mora numa cidade pequena. A Bíblia está pedindo que você seja hospitaleiro. Agora, a forma com que você vai dar essa hospitalidade, aí você desenvolve ela. Mas a Bíblia está dizendo, independente de época e de local, nós precisamos ser hospitaleiros. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, né? A hospitalidade é um chamado. Ela é um chamado para todos? Por que não? Por que não? Vamos lá, vocês que balançaram a cabeça aí. É um dom, um chamado. É. Mas vamos dizer então aqui, ó. Amar ao próximo é um chamado para todos? Qual a diferença? Nenhuma. Não mentir é um chamado para todos? Qual a diferença? Não adulterar é um chamado para todos? Qual a diferença? Então, às vezes, a gente se deixa de ser uma pessoa hospitaleira por achar que não é o seu chamado. Mas para você ser hospitaleira, é preciso abrir uma porta. Somente isso. Ou a porta do seu coração, ou a porta da sua casa. Não tem aquele negócio de você, eu tenho que preparar o ambiente todo, o talher mais caro que eu tenho, o prato mais caro que eu tenho que fazer aquela mesa posta para poder receber as pessoas. Onde que Abraão recebeu aqueles homens? Debaixo de uma árvore. Então a gente se bloqueia, às vezes, por achar que nós temos que fazer tudo com pompa. Ou achar que nós não é meu dever ser uma pessoa hospitaleira. Pelo contrário, é dever de todos nós. Essa hospitalidade. É um chamado para todos. Aí é uma outra circunstância, né? Mas, por exemplo, falando dentro do nosso contexto. Né? Mas, olha aqui, por exemplo, o que é mais fácil? Eu abrir a porta da minha casa para um grupo pequeno ou para um churrasco? Para um churrasco. Então, a gente tem que... Cada caso é um caso. Por exemplo, esse caso que a Nívia falou que o marido não é crente, por exemplo, ou a esposa não é crente. Não abre as portas para a sua casa poder receber os seus irmãos, por exemplo. Mas no churrasco está lá. Ou em alguma outra tipo de festa, as portas estão abertas. É lógico que vai ter aquele caso, né? Não tem condições, porque o marido não gosta, por exemplo. Mas nós vamos ver aqui que hospitalidade não tem a ver com casa. Não que não seja importante. Nós vamos ver aqui um pouquinho. Mas é um chamado para todos. Todos têm que ser hospitaleiros. Abrindo a porta do coração ou abrindo a porta da sua casa. As pessoas são mais felizes quando recebem pessoas em suas casas do que quando estão vazias. É certo ou não é certo? Certo. Esse dia a gente estava lá na casa do Elton, com os homens lá, né? Aí a mulher dele se intrometeu lá no nosso meio, né? Para comer a nossa carne, né? Nós não vamos poder fazer isso com elas não, semana que vem, né? Agora elas podem fazer com a gente, né? É uma mulher, né? Aí ela começou a falar assim, olha só, estou vendo essa almaiada aqui na minha casa, é o sonho do meu marido. Olha a cara dele de felicidade que ele está. Ele está lá. Então, as pessoas são mais felizes quando recebem pessoas em suas casas do que quando elas estão vazias. É porque pessoas simbolizam vida. Vida, e os crentes simbolizam a vida de Deus. Então, sejam mutuamente hospitaleiros. Qual que é o mandamento para nós? Aí está aqui o texto bíblico, 1 Pedro
4, de 7 a 9. Alguém lê para nós, por favor? Eu queria começar com isso aqui, ó. Havia a ideia lá no Novo Testamento, né, em Pedro, em Atos, nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, né, de que o Senhor já tinha vindo, né, mas ele não tinha consumado todas as coisas. Então vivia na época do já e ainda não. É a mesma época que nós vivemos hoje. O Senhor Jesus já veio, né, mas não em sua plenitude. Quando que vai ser em sua plenitude? Quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então nós vivemos no período do já e ainda não. A teologia diz isso. Então o fim de todas as coisas está próximo. Já estava próximo naquela época. Hoje, está próximo? Também. O fim de todas as coisas está próximo. Pode ainda demorar um tempo, ou pode acontecer como o Thanos lá no filme dos Vingadores, o Senhor voltar. O fim de todas as coisas está próximo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Aí vem algumas dicas para nós. Ser criteriosos, alertas, dedicar-se à oração, amar sinceramente uns aos outros, né? Ser mutuamente hospitaleiros, não murmuradores. Talvez na sua versão vai estar aí, não murmuradores. São aqui dicas que Pedro nos dá, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo. Nós vamos focar aqui no mutuamente hospitaleiros. Somos mutuamente hospitaleiros quando abrimos nossos lares aos irmãos, especialmente aos que forem necessitados ou forasteiros, e cuidarmos das suas necessidades como se fossem nossas próprias. Mas tinha uma discussão que eu arrumava com a minha avó por conta desse negócio aqui. Chegava alguém lá na minha casa, na casa dela, na verdade, pedindo comida, ou pedindo uma roupa, ou pedindo um cobertor. Aí ia eu lá atender, que ela tinha medo de atender as pessoas. Aí eu lá atender, crente. Aí eu via a pessoa, conversava com a pessoa. Ela queria um prato de comida, e da onde eu estava eu já conseguia avistar o fogão da casa. E eu vi que tinha comida. Aí eu ia lá, vó, o moço está pedindo comida, vamos dar uma comida para ele? Não, meu filho, tem comida aqui não. Tem comida aqui não, manda ele pedir em outro lugar. Mas tem comida com sobra, todo mundo já almoçou e sobrou comida. Não, tem comida aqui não. Aí eu começava a discutir com ela. No final, quem ganhava? Ela. Ela era o dono da comida. Eu estava ali morando apenas. Aí eu ia lá, cabisbaixo, falava com o morador de rua lá. Ó, minha avó mandou falar que não tem comida não. Infelizmente, eu não tenho como te ajudar. Ah, não tem um cobertor não, cobertor eu posso te dar. Aí eu ia lá, pegava um cobertor e dava para ele. Aí um dia, ela falou comigo, ô Rony, a Bíblia fala que quando nós recebemos uma pessoa, nós podemos estar recebendo o Senhor Jesus? Falei, fala sim. Ah, é, né? Eu sabia disso não. Ah, então por isso que a senhora rejeitava todos os mendigos que vinham aqui, né? Não sabia disso. Agora passa a poder fazer diferente. E aí ela passou a fazer um pouco diferente, ainda com as suas restrições, né? Não conhece o Senhor Jesus de forma verdadeira para transformar a sua vida ainda. Um dia, quem sabe, o Senhor tem esse propósito na vida dela, né? Mas começou a fazer. Muitas vezes nós temos essa barreira. Chega alguém na nossa casa pedindo uma comida, a gente nem atende. As casas hoje, geralmente, costumam ter câmeras, né? Então a gente costuma já olhar quem é que está lá na frente. Não vou atender não, deixa eu chamar. Deixa eu tocar a campainha. Porque nós não estamos dispostos a abrir os nossos lares às pessoas. A partir do momento, mas olha só o que acontece. A partir do momento da conversão, o carcereiro de Filipos mostrou-se hospitaleiro para com Paulo e Silas. Porque tem gente que não é hospitaleiro, porque não entende, porque não conheceu o Senhor Jesus, não conhece a palavra de Deus. Agora, o indesculpável é quem? É quem conhece. Então, a partir do momento, olha só o que aconteceu. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, o que ele fez?
lavou as feridas deles. Deles quem? Paulo e Silas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Quando falo os seus, é ele e toda a sua família. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. 2 homens que eles nunca tinham visto na vida. Antes daquela noite de terremoto no cárcere, outra pessoa de Filipos já se mostrara hospitaleira a partir da sua conversão. Cortou aí. Quem foi? Olha só. Mesmo texto de Atos, mesmo livro de Atos. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, novamente Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. No Antigo Testamento nós vemos hospitalidade, no Novo Testamento nós também vemos hospitalidade a partir do servo de Deus, a partir da vida com Deus. João falando para Gaio, no texto de 3 João, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, do nome com N maiúsculo, que se referência ao nome de Jesus. Foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Então, a pessoa que estava recebendo desconhecidos em sua casa, que saíram por causa da sua cidade para ir a outra cidade por causa do nome de Jesus, estavam sendo acolhidos. Olha o trabalho da hospitalidade, a importância da hospitalidade na nossa vida. Como que isso se aplica a nós? Como que nós podemos ser hospitaleiros? Como que isso deve queimar no nosso coração? Quem pensa no mandamento de sermos mutuamente hospitaleiros, pensa também nas seguintes verdades. E olha só, que verdades são essas? Os bens materiais que temos, nós os recebemos da graciosa mão do Senhor. Esse dia eu fui na casa do Rubem, aniversário dele. Casa boa, ótima. Tem ali uma churrasqueira para assar uma carninha, gostosa. Pode chamar mais vezes. Mas a casa é sua? Está só cuidando dela. A casa é de quem? É do Senhor. Porque quem foi que deu para ele? Foi o Senhor. Nós recebemos da graciosa mão do Senhor. Então nós não somos donos, nós somos administradores. Aquele que mora de aluguel, como eu, então nem se fala, né? Tem que cuidar dobrado. Tem o dono, o administrador que não somos nós, e tem o dono da casa que é o Senhor. Mas olha só, devemos aplicá-los na medida do possível no serviço a Ele. O Senhor manda que ofereçamos auxílio prático aos irmãos. É a mesma história, eu já vi isso muito acontecer em igreja, presbiteriana ou não. A pessoa vai lá, compra o carro novo, fica feliz, pastor, comprei o carro novo, olha aqui a chave. Eu queria que o Senhor orasse aqui, consagrando o meu carro ao Senhor. Já é dele, né? Consagrando o meu carro ao Senhor. A pessoa vem aqui, traz a chave, o pastor ora, Irmão, estou precisando de carona, você pode me dar uma carona? Posso não. Irmão, estou precisando resolver um problema ali, o senhor pode me emprestar o seu carro? Posso não. E essa pessoa entendeu o que ela recebeu da graciosa mão do Senhor? Não entendeu. As coisas que nós temos estão à nossa disposição, mas também deve estar à disposição do próximo. Não estou dizendo que você tem que sair prestando para qualquer um, não. É preciso avaliar isso aí.
mas é preciso estar à disposição do próximo. Outra verdade, os cristãos devem procurar oportunidades de praticar a hospitalidade, seja com uma pessoa de fora, ou seja umas com os outros. Ou vão lá na minha casa, vamos tomar um café junto, hospitalidade. Vão lá na minha casa, vamos orar junto, hospitalidade. Hoje estou fazendo aniversário. Aqui, pelo que eu vi, da maioria das vezes, é costume das pessoas saírem no dia do seu aniversário. Lá no interior do Espírito Santo, de onde eu vim, não. A pessoa ela faz questão, hoje tem mudado um pouquinho, né? Vou falar a verdade, tem mudado um pouquinho. Mas a pessoa faz questão de, no dia do seu aniversário, estar em casa com um bolinho, com um salgadinho, poder receber as pessoas da igreja na sua casa, para que elas possam orar por ela. Costume. Aqui, eu sempre pergunto, vai estar em casa hoje? Porque eu já entendi que as pessoas têm o costume de sair no seu aniversário. Né? E muitas que não saem, né, não recebem um amado pastor em casa para fazer uma oração. Verdade. A gente tem que falar a verdade, não tem? Né? Mas é verdade. Então nós temos que procurar oportunidades de praticar a hospitalidade com alegria. Como se o hóspede fosse o próprio Senhor Jesus ou um dos seus anjos. Não é isso que diz Hebreus? Quem lê para nós aí, fazendo favor? Olha só, esse texto aqui está fazendo referência lá ao texto de Ló, que recebeu aqueles 3 homens, que na verdade eram anjos em sua casa. Então o texto bíblico está dizendo, não se esqueçam, é porque já é uma prática, que talvez já estava começando a ser esquecida, assim como a de capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, por quê? Congregar era uma prática que estava começando a ser deixada de lado. A gente tem que ficar ligado ao que a Bíblia fala com a gente. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. É aí que eu falei, que a gente tem que saber dosar. Né? A gente pode dar o anjo ali, pode ser uma pessoa que a gente está dando um prato de comida. Não estou dizendo que você tem que colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, não. Isso aí é o seu coração que vai dizer, a sua vida com Deus que vai dizer. O que eu estou dizendo é que a gente não pode deixar de ser hospitaleiro. Porque, como eu falei, hospitalidade é só abrir uma porta, seja a porta do coração ou a porta da casa. Tem gente que abre a porta da casa para receber uma pessoa suja da rua. Tem gente que não abre, mas recebe de uma outra forma. Com carinho, com amor, com um prato de comida, com um cobertor, com uma roupa, seja o que for. Entendeu? Então aí é a gente... Obrigado. É a gente que vai discernir quem a gente traz para dentro de casa ou quem a gente não traz, mas atende com amor. Com certeza. Com certeza. Era dúvida da minha avó lá, nem que eu falei aqui. Com certeza, a gente não sabe quem são as pessoas. Às vezes a gente está recebendo ali, é um mendigo, não vou receber ele não. Mas às vezes, se tivesse recebido uma conversa, você poderia ser edificada. Eu já fui várias vezes edificado com um mendigo. Uma vez um mendigo chegou para mim, a gente estava conversando dentro de um trabalho que nós fazíamos na cidade, e o homem começou a falar da Bíblia para mim. Eu fiquei pensando, como é que pode um negócio desse, uma pessoa que eu nunca vi na vida, começar a falar da Bíblia comigo, falando de coisas para mim que eu já tinha vivido longe dele. Olha a experiência, olha o exemplo. Ou, às vezes, a gente é edificado, tinha uma pessoa que a gente fazia lá, a gente dava um sopão, algumas coisas, né?
a pessoa começou a me tratar bem na rua, me chamando de pastor, nem fiote de pastor eu era na época, mas chamava de pastor e parava para conversar comigo. Quantas conversas boas eu tive com aquele, eu chamava ele de cabeção. Depois aquele homem começou a ir na minha casa. Depois aquele homem começou a se enturmar com os da minha casa. Quando pensa que não, aquele homem estava comendo churrasco conosco. Sujo, imundo. Mas estava lá, cabeção. Né? Morreu na rua. Assassinado. Mas nós recebemos ele da nossa casa, como se fosse uma pessoa, um amigo. Então nós podemos sim receber pessoas na nossa casa como se fossem anjos. Alguns acolheram anjos. Ló acolheu anjos com ele. Nós não sabemos quem são as pessoas, mas é o nosso papel ser hospitaleiro, independente de quem elas sejam. Nós vamos trazer aqui em dezembro, no aniversário da nossa igreja, o pastor Fabiano Alves, lá da Vineyard, lá de Piratininga, no interior de São Paulo. Né? Ele falou comigo, olha só, geralmente as pessoas costumam me colocar no hotel, mas eu não tenho problema nenhum em ficar na casa, não. Onde que vai ficar? Na casa. Mas está no coração dele. Se vocês quiserem me colocar numa casa, né, é bom também. É melhor. Até. Ele falou comigo. Tem gente que tem esse coração. Né? Infelizmente, tem aqueles que se acham superiores aos outros e não gostam. Né? Quem vai tratar com eles é o Senhor. Está faltando muita coisa. Né? Obrigatório, né? Obrigatoriedade. Então, independente do outro lado, a nossa parte nós temos que fazer. Quando uma igreja ela entende o que é hospitalidade, se ela vai receber alguém de fora, né? Parece gente assim, pastor, fica lá na minha casa, fica lá na minha casa, fica lá na minha casa, fica lá na minha casa. Aí o pastor tem que ter uma dificuldade em escolher ali o irmão, para o outro irmão não se ofender. Né? Mas alguma coisa está acontecendo. Tem igrejas que não acontece. Né, na minha igreja lá, na minha igreja de nascença, numa época, né, não era assim. Ninguém queria hospedar as pessoas, nem o próprio pastor da igreja. Então, o que ele fazia? Tinha uma pessoa lá que era um amigo do evangelho, e que tinha muito dinheiro, né, e que era meu vizinho. Sempre que vinha alguém de fora, né, o pastor ligava para esse homem, que às vezes ia na igreja, e pedia para ficar lá, porque este homem recebia com todo o amor e todo o carinho, mesmo não sendo crente. Né? E ficava lá na casa dele, porque ninguém da igreja queria receber o pastor ou o missionário de fora. Né? É uma igreja que entendia sobre hospitalidade? Não. Né? Pessoas que não entendiam sobre hospitalidade. Né? Eu espero que aqui, quando surgir essa oportunidade, né, nós tenhamos essa luta para poder receber as pessoas. Ao hospedar seu irmão, uma outra verdade, o cristão deve oferecer o melhor que tem. Mas vamos dizer, o melhor que eu tenho é o melhor que o Marco Mateus tem? Não, são realidades diferentes. Ele ganha muito mais do que eu, ele ganha 3 vezes mais que eu. Então, são realidades diferentes. Né? A casa dele é bem maior do que a minha. Então, são realidades diferentes. Né? Mas nós devemos demonstrar o verdadeiro espírito do amor fraternal. Independente se o talher é de prata ou se é apenas de alumínio. O que importa ali é o espírito do amor fraternal. Por exemplo, se estivesse preparando a cama para Jesus, que lençóis vocês iam usar? O melhor, né? Se tiver aquele importado, então, né, o travesseiro, né, com apenas lá, pena de ganso, né, que fala, né, aí, ó, plumas,
Pluma de ganso. Ia receber dessa forma, né? Mas se fosse o seu pastor, como que você ia receber? O tratamento ia ser diferente, não ia? Você tem que dar o melhor que você tem, independente de quem seja. Porque o que importa não é aquilo que você tem, o que importa é o espírito do amor fraternal. É o espírito, o cuidado, o prazer de receber a pessoa. E olha só, o mandamento é para todos os cristãos, não unicamente para os abastados, porque a gente pensa que é somente para aqueles que têm condições financeiras. Mas não, é para todos os cristãos. Porque quem dá um mandamento, quem foi que deu um mandamento para nós? Deus. Ele sabe das nossas limitações e poderá suprir todas as nossas necessidades. Não é isso que a Bíblia diz? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então é um mandamento para todos os cristãos, independente se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem uma casa grande, se você não tem uma casa grande, se você tem um quarto, 2 quartos ou 3 quartos. A questão é a disposição, a questão é o amor que você quer dar a outra pessoa. Assim foi no caso daqueles irmãos de Filipos, Tessalônica e Bereia, quando Paulo estava levantando uma oferta de assistência aos necessitados de Jerusalém, locais diferentes. O que eles fizeram? No meio da mais severa tribulação, que tribulação era essa? Perseguição, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Olha só, tudo quanto tinham e até além do que tinham. Para quê? Para poder ajudar ao próximo, para poder ser bênção na vida do próximo. Isso também é uma questão de, além de generosidade, de hospitalidade. Olha só, negar a hospitalidade ao irmão seria uma atitude diabólica. Pesado isso, né? Está na nossa revista aí. Mas por quê? Como afirma o nosso Rei Jesus. O que o Senhor Jesus diz? Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Entende? Porque talvez está deixando de hospedar um anjo, ou de ajudar um anjo. Há um Senhor Jesus por trás disso. Ele está olhando o nosso coração. Ele está olhando a nossa vida. Então, qual que é o valor deste mandamento aqui para nós? A prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja. Por quê? Através da hospitalidade, ela multiplica as oportunidades de irmãos se conhecerem e expressarem a comunhão de Cristo. Por exemplo, abrindo o lar para reuniões do pequeno grupo. Como eu falei, o que é mais fácil é abrir a sua casa para uma reunião de pequeno grupo ou para fazer um churrasco? Para fazer um churrasco vai ser muito mais fácil. Quando deveria ser muito mais fácil a gente abrir um pequeno grupo. Imagine todas as nossas casas abertas para um pequeno grupo. Pegar ali pessoas do seu condomínio, pessoas da sua vizinhança, pessoas até da sua própria família, e abrir a sua casa para poder ter ali um estudo da palavra de Deus. Ou como que a igreja ia ser edificada com isso. Ou até receber um irmão qualquer na sua casa, como eu falei aqui, para poder tomar um café, ou para poder orar juntos, para poder comer um pãozinho de sal, um pãozinho de queijo, coisa boa. Oi? Pão de cebola, pode me chamar. Bolo de cenoura, um bolo de cenoura, tem de pão de cebola. É mais gostoso também, pãozinho de cebola. Oi? A picanha também, né? Ainda mais se acontecer o que estão falando que vai acontecer aí, né? Que nós vamos ter picanha fácil, né? Aí melhor ainda, né? Ajuda irmãos a cumprir as suas tarefas, mesmo quando estejam viajando ou flagelados. Porque através da hospitalidade,
Geralmente, quando chega a gente na nossa casa, né, e vê lá uma pia suja, a pessoa se oferece para poder lavar para nós, a gente faz o quê? Não precisa, né? Não aceita. Nós estamos praticando hospitalidade? Não. Você deveria aceitar. Porque às vezes essa pessoa quer fazer com paixão, porque ela quer cuidar de você, e ela vê que uma das formas de cuidar de você é te ajudando a limpar a pia. Ou te ajudando a lavar uma roupa. Gratidão também por ter recebido. Chegou lá, comeu uma pizzazinha, sujou o talher, sujou o prato. É o mínimo que ela pode fazer. Ou às vezes, já aconteceu isso comigo, o pastor viajava, deixava a chave da casa dele comigo. Ó, comigo, solteiro. Eu ficava lá, dormia, comia às custas dele. Mas ele chegava lá, estava tudo limpinho. Estava tudo bom. Olha. Às vezes ele falava assim, chama uma diarista para poder limpar minha casa aí, ué. Aí eu ia lá e chamava a minha mãe, né, para ela poder ganhar um dinheirinho. Ajudar os da casa. Mas cuidava, por quê? Porque ele estava viajando e ia fazer tratamento de câncer em São Paulo. A casa dele ficava vazia, porque a esposa ia junto. A filha ia junto. Então, procurava ajudar quem estava viajando, estava enfermo. E assim a igreja era edificada, o tratamento era diferente. E o mundo tem muito mais razão de crer que Cristo é realmente Filho de Deus e que o seu Evangelho, além de verdadeiro, também opera maravilhosas transformações. Porque uma casa cheia é sinal de vida, e às vezes uma casa cheia vai mostrar para o seu vizinho o que o Senhor tem feito na sua vida. Como o Senhor transformou a sua vida. Então, hospitalidade não é sobre comida. Não precisa ter comida. Não precisa ter mesa cheia para ser hospitaleiro. Porque hospitalidade tem a ver com relacionamento. O mais importante não é a comida, é o relacionamento que está se dando ali. Hospitalidade não é sobre casa cheia. Você pode ter sua casa cheia para outras coisas. Mas hospitalidade é sobre colocar o evangelho em ação. Estou abrindo a porta da minha casa, do meu coração, para poder receber os meus irmãos. Para poder receber um estudo da palavra de Deus, um pequeno grupo, e ali eu estou colocando o evangelho em ação. Nós temos 2 pequenos grupos, por exemplo, na nossa igreja aqui. Quem sabe não é a oportunidade de você abrir a sua casa para que a gente tenha mais a partir do ano que vem, ou a partir de agora. Fica a se pensar, o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos hospitaleiros. Mas o outro mandamento é, sejam bondosos uns para com os outros. Que significa o quê? Sejam benignos uns para com os outros, ou sejam bons uns com os outros. Essa é que é a recomendação bíblica. Qual que é o mandamento? Efésios 4, 31 e 32. Alguém lê para mim, fazendo favor? Então, se nós fomos perdoados em Cristo, o que tem que sair de nós? Bondade, compaixão, perdão. É um mandamento, que não é fácil. Às vezes é mais fácil ter dentro de nós amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. E maldade. Mas o Senhor quer que a gente reverta essa questão aí dentro do nosso coração. Sermos bondosos uns para com os outros é o mesmo que expressar amor e boa vontade aos irmãos por meio de atos de generosidade, prestimosidade e consideração dentro de qualquer tipo de circunstância, sem pensar em recompensa. Não é fazer porque vão me dar mais depois, mas é fazer sem pensar na recompensa. 2 exemplos bíblicos, por exemplo. Primeiro deles, o encontro do servo de Abraão com Rebeca, futura esposa de Isaac. O que aconteceu aqui? O servo apressou-se ao encontro dela e disse:
Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor. Alguém que ela nunca tinha visto. Disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Porque as pessoas carregavam nos ombros. Geralmente era um de um lado, o outro do outro. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Então, além de servir aquele homem, também serviu os seus animais que estavam com eles. Olha só, exemplo de bondade. Tinha obrigação de fazer isso? Não tinha. Depois ela foi descobrir, né, a consequência disso aqui. Em Jope, já no Novo Testamento, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Olha a dedicação da vida dessa mulher. Praticar boas obras e dar esmolas. Bondade. Sinal de bondade. Então, características de uma pessoa bondosa. Talvez você vai ouvir isso aqui, vai ver isso aqui, talvez você não vai se identificar. Ser bondoso também é um chamado para todos? Mas às vezes está faltando alguma coisa dentro do nosso coração que nos impede de ser bondosos. Olha só, a pessoa bondosa é tolerante sem fazer pouco caso do pecado. Isso aqui, por exemplo, é um engano dos nossos dias. As pessoas acham que ser uma pessoa bondosa é o quê? Passar a mão na cabeça, dar um tapinha nas costas, quando essa pessoa está vivendo uma vida de pecado, quando essa pessoa não quer viver com o Senhor, não quer viver uma vida com a igreja do Senhor. Mas às vezes, ser repreendido é uma expressão de bondade. Ser exortado é uma expressão de bondade. A gente não quer ser exortado, mas a gente também não quer andar no caminho certo. A pessoa bondosa ela é tolerante, sem fazer pouco caso do pecado. Porque ela vai lá e fala. Imagine se Natan não tivesse chegado a Davi e tivesse falado com ele. Eu tivesse só dado um... Ô Davi, você cometeu ali um erro ali, mas tudo bem. O Senhor te ama. Deus te ama. E se você fazer de novo, Deus continua te amando. Aí ele vai lá, faz mais uma vez, faz mais outra vez, faz mais outra vez. É o que é ensinado nos nossos dias. O que importa é o amor, Davi. Não importa se você mandou matar o marido de Batseba, e teve ali um caso com Batseba, o que importa é o amor. É o que é ensinado nos nossos dias. Natan chegou lá falando. E Davi caiu em si, porque ele tinha feito besteira. Tinha cometido um pecado. Sem saber que era ele. O que ele fala? Esse cara merece morte. Esse cara tem que morrer. Natan vai lá e fala, esse cara é você. A pessoa bondosa, ela não pode fazer vista grossa para o pecado ou fraqueza espiritual da gente, mas não exige a absoluta perfeição como condição de nos acolher, porque ela entende que todos nós somos pecadores. E que se acontecer um dia com uma pessoa, ela também está suscetível a cair no mesmo pecado daquela pessoa. Então ela não vai se achar superior àquela pessoa, ela vai tratar a pessoa com bondade, sem deixar de lado a palavra de Deus, mas também vigiando, porque um dia ela pode cair também. Ela não é perfeita. E ela vai acolher aquela pessoa como um pecador, colhendo o outro pecador. Ela sempre tem uma palavra agradável e animadora para nós. É sempre que está querendo aquela pessoa que quer nos encorajar. Está tudo caindo, está tudo indo de mal a pior, mas ela está ali encorajando a gente, dando uns empurrões na gente. Alguém chamou? Não. Quando surge uma diferença de opiniões, ela cede facilmente ao nosso ponto de vista, desde que não se trate de nenhuma violação de princípio bíblico. É como já dizia, alguns dizem que é Santo Agostinho, né? Naquilo que é essencial, nós temos que ter unidade. Naquilo que não é essencial, nós podemos divergir, nós podemos ter opiniões diferentes. Mas se não estiver violando um princípio bíblico. Ela sabe escutar, ela nos compreende,
quando é procurada. Ela defende os nossos direitos contra toda injustiça, características de uma pessoa bondosa. Ela procura notar qualquer necessidade que estejamos passando e faz algo para ajudar. Se nós vamos gostar de receber a ajuda, é uma outra questão, mas ela está ali disposta a ajudar. Como, por exemplo, o amor é bondoso, diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Então, o que deve partir de nós deve ser isso, bondade e amor, porque o amor é bondoso. E como expressar essa benignidade? Como expressar esse amor? Porque varia de situação em situação. Às vezes a Sheila está passando por uma situação em que o amor e a benignidade que eu tenho que mostrar para ela é diferente do que eu tenho que mostrar para a Rinara, porque são situações diferentes. Mas como nós vamos poder fazer isso, expressar isso? Por exemplo, distribuindo alimentos ou roupas aos necessitados dentre os membros. Um dia uma pessoa chegou para a Carol aqui, Daniel era menor, falou para ela: ô Carol, você aceita umas roupas, né, já usadas que eu posso dar para o Daniel? E ela nem gostou, né? Na hora. Aí a pessoa falou com ela: não, porque tem gente que se ofende. Ué. Gente dentro da própria igreja, irmãos em Cristo, vai se ofender por quê? Se for assim, eu não posso dar uma cesta básica quando alguém estiver precisando, já que assim a cesta do amor, que também serve para quem pode estar passando necessidade dentro da igreja, ela não vai servir para nada, porque a pessoa não vai aceitar, porque o coração está endurecido. Ela não está aceitando bondade porque ela não é uma pessoa bondosa. Aí vai a questão da sua consciência. A sua consciência, o seu coração vai falar mais alto nisso aí. Você pode ajudar, ou você pode não ajudar. Você pode dar, em vez de dar uma esmola, dar um alimento. Aí você vai saber o coração dela. Por exemplo, eu dou. Por quê? Eu estou agindo conforme o Senhor queria que eu agisse. Agora, o que ela vai fazer com o dinheiro já não é problema meu. Tem vezes que eu não dou. Por quê? Porque eu não tenho. E eu não vou ficar me martirizando por causa disso. Não vou ficar com peninha de mim mesmo por causa disso. Eu tendo condições de ajudar, ajudo. Exatamente. Se eu não tiver condições, não vou ajudar. Infelizmente, não posso ajudar. Por mais que eu quisesse ajudar. Não quer. E, por exemplo, um erro da igreja, que, ao meu ver, é, por exemplo, a assistência social da igreja, ela é muitas vezes feita de forma errada. Por quê? Porque ela quer dar o alimento, mas ela não quer dar a palavra. Ela só quer dar o sopão, só quer dar o pão com mortadela, o pão com carne, mas ela não quer dar a palavra. O que vai salvar a vida daquela pessoa não é o pão com mortadela, é a palavra de Deus. Então, até porque tem muitas pessoas que se aproveitam. A Igreja Vida Nova dá aqui um caldo aqui de abóbora toda terça-feira. O que ela vai fazer? Toda terça-feira vai estar lá. Falo por experiência própria, porque eu já fiz esse tipo de trabalho. Já ajudei nesse tipo de trabalho. Então a pessoa ela ia lá só para comer. Mas a igreja lá era sábia. Ela dava a palavra antes do alimento. E quem não ouvisse a palavra não comia. É o direito da igreja. Porque senão vira uma assistência social barata. A pessoa está ali, às vezes, não vão estar sustentando outras pessoas estarem vivendo na mesma situação, porque elas sabem que tem ali uma igreja que está ali ajudando sempre com alimento, mas não está ajudando com a palavra. Então a gente tem que saber dosar as duas coisas: palavra e o alimento. Mas muitas vezes as igrejas fazem errado.
Outra coisa, tolerando as fraquezas do irmão. Ninguém aqui é mais forte do que o outro, todos nós somos fracos, ninguém é superior a ninguém. Mas muitas vezes a gente não quer estender a mão para o irmão, né, porque ele caiu, cometeu algum tipo de pecado que você julga que nunca iria cometer. Mas uma pessoa bondosa não, ela é fraca, ela sabe que ela é fraca, ela vai estender a mão independente da situação que a pessoa se encontra. Animando e apoiando o irmão desanimado ou apertado por circunstâncias difíceis, papel da igreja. Eu falei um dia ali com os irmãos, não foi dentro do conselho não. Eu falei, nós temos que saber se as pessoas na igreja elas estão contribuindo com dízimos e ofertas, né? Não por questão de ser um intrometido na vida da pessoa. Às vezes, a pessoa, por uma falta de discernimento bíblico, ela deixou de dar o dízimo 1 mês, 2 meses, porque ela está apertada em casa, está faltando alguma coisa em casa. Né? Então, o princípio é o quê? Eu tenho o dinheiro do dízimo, eu dou, e o meu gás acabou. Eu dou o dízimo ou compro gás? Eu dou o dízimo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem. Então, a igreja pode chegar para o irmão, ô Marlene, nós vimos aqui que já tem 3 meses que você não dá o dízimo. Está acontecendo alguma coisa? Nós podemos te ajudar em alguma coisa? Aí ela vai falar, ou não, né? Dependendo da pessoa, que é a Marlene. Às vezes está faltando comida lá e ela está com o coração duro. Não quer ser ajudada. Então, a pessoa bondosa ela vai ficar esperta nisso. Trouxe aqui o caso da igreja, porque tem muitas vezes pessoas dentro da igreja que não aceitam ser ajudadas. Estão lá passando por dificuldades financeiras, dificuldades alimentícias, dificuldades na relação conjugal, mas estão lá, não querem ser ajudadas. Nós somos o braço que podemos ajudar, né? Mas o irmão não entendeu o que é bondade, o irmão não entendeu o que é generosidade, e não quer passar circunstâncias difíceis sozinho, mas não quer ajuda de ninguém. Uma pessoa bondosa está sempre ligada. O Hélio está passando por uma dificuldade em casa lá, vou conversar com ele. Acontece, mas assim, a igreja estava errada? Sim, com certeza. Deixou de cuidar de alguém que estava passando por um momento difícil. A senhora deveria ser acolhida, cuidada e amada por estar passando por esse momento de luto. Né? Agora hoje, vamos dizer, né, a senhora está errada em não querer receber ajuda? Também. Machucada, né? É porque é um negócio que marcou seu coração, a igreja errou com a senhora, né? Mas assim, como que a senhora vai se livrar disso? Exatamente. Liberando perdão. E se alguma vez a senhora precisar ser ajudada, né? A igreja, enquanto eu estiver aqui, vai ajudar a senhora. Isso, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, né? Às vezes, naquela época, a igreja não tinha uma direção para isso. E aí ninguém se moveu. Hoje é diferente. Nós temos, por exemplo, o exemplo da nossa irmã que perdeu a sua mãe esses dias, a irmã Lucy. Eu estou todo dia mandando mensagem para ela. Até hoje ela não apareceu na igreja. Até hoje ela não foi visitada. Por quê? Porque ela não quer. Ela não. Eu falei com ela, eu quero visitar a senhora. Não, pastor, vou falar com o senhor, vem aqui na minha casa. Até hoje não foi. Falta de cuidar da igreja? Não. A pessoa que não quer ser recebida, a pessoa que não quer ser acolhida, que está passando por um momento difícil, quer viver o luto dela sozinha. Diferente do que aconteceu com a senhora. A senhora queria ali alguém perto, mas não teve. É o tempo dela. Mas ela, por exemplo, não vai poder dizer e machucar o seu coração como a Marlene está com o coração machucado ainda até hoje. Porque no velório eu estive lá, dei um abraço nela, fiquei do lado dela lá. Eu estou buscando, né,
tratar ela, cuidar dela, né? Mas ela está vivendo o tempo dela lá e deixa ela viver o tempo dela lá, né? Mas vamos seguir aqui, que senão o picolé ele vai derreter. Ajudando o irmão acanhado ou pouco atraente a se ambientar no grupo. Às vezes tem aquele irmão que é mais tímido, né? De poucas palavras, que não gosta de se envolver muito. A pessoa bondosa vai pegar ele assim, ó, você é meu irmão, vem cá, vamos conversar, vamos tratar junto aqui, vamos cuidar um do outro aqui. Né? A pessoa bondosa está ligada a isso. Oferecendo auxílio financeiro aos necessitados, sem exigir devolução. Né? Ou visitando membros doentes ou isolados por outros fatores. Expressão de bondade. Ah, sabe que a irmã tal está passando por dificuldade, está doente. Vai lá ajudar, vai lá estender a mão. A gente tem várias maneiras de estender a mão e de oferecer bondade. Então, sermos bondosos uns para com os outros é de grande valor à igreja. Por quê? Fortalece os elos, né? Do mútuo amor. Fortalece, né? Algema ali, um com o outro. Cada membro do grupo fica sabendo que os outros realmente lhe querem bem e o consideram membro da família. Né? E assim o mundo vê um bom testemunho de Cristo. Lembra da igreja primitiva? Atos capítulo 2. As pessoas de fora tinham simpatia da igreja, gostavam da igreja. Por quê? União, bondade, hospitalidade, estava tudo ali dentro daquela igreja. Então, quanto mais nós, cristãos, formos bondosos uns para com os outros, mais amostra grátis, a gente gosta do perfuminho, né? Amostra grátis. A gente usa ele até o final. Estaremos apresentando ao mundo, provando que o Pai realmente enviou o Filho, que esse Pai e o Filho são bons. Mas nós temos que dar essas amostras grátis de bondade ao mundo. É o nosso papel. E aí vai refletir. As pessoas vão ver que o que Jesus fez em nossa vida. As pessoas se sentirão atraídas para Jesus e para a vida abundante que Ele oferece através da sua bondade, através da sua hospitalidade, através da sua generosidade. Então a gente poder encerrar aqui. O que é a hospitalidade segundo o ensino da Bíblia? O que é? O que é, Lorenzo? Não sabe? Uai. É a gente poder abrir a porta, seja do nosso coração, ou seja a porta da nossa casa. Né? Com amor, com alegria, com amor fraternal. Como podemos expressar de forma prática bondade para os nossos irmãos? Foi falado aqui um monte de coisas que você pode fazer a partir de agora, para poder mostrar bondade ao seu próximo, ao seu irmão. Debate, mas não vamos cair nesse debate aqui não, porque nosso tempo já avançou. Jesus Cristo diz que devemos prestar hospitalidade para quem não possa nos retribuir. A gente vai pegar um pouquinho para discutir isso aqui, mas fica para a próxima. Uma outra hora a gente discute isso. Sejam mutuamente hospitaleiros e bondosos. Lembre-se disso toda vez que surgir essa oportunidade para a sua vida. Né? Sabe como que você pode mostrar bondade? Hoje. Você pode convidar alguém para poder estar no culto aqui conosco hoje, 19 horas. É uma expressão de bondade. Você não vai estar dando nada para a pessoa. Mas talvez, ouvindo a palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história, ter a sua vida transformada. Um exemplo de bondade. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer, Pai, pelo teu cuidado conosco. A tua bondade, que é a bondade infinita para conosco, Deus. E o que o Senhor nos dá resquícios para que a gente possa ser bondoso com o nosso próximo, meu Pai. Nos abençoe a isso, Pai. Nos ajude a isso. Nos ajude, meu Pai, a ver os nossos erros como igreja, e procurarmos ser mais bondosos e hospitaleiros, Pai, uns com os outros e também com as pessoas de fora, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso coração, transforme o nosso coração, vai enchendo o nosso coração de carne, Pai. Para que a gente venha cada dia ser um espelho do Senhor nessa terra. Amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, Deus.
No nome de Jesus, nos dê esse coração e esse chamado, meu Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém.